ar pela TV Unifev, afiliada à TV Brasil, mais um programa Coletiva. Aqui ao meu lado, Stephanie Barbará, chefe de jornalismo do TV Jornal, primeira edição. Bom, no último dia 18 de outubro, a Associação Comercial de Votuporanga completou 74 anos de fundação. A instituição é uma das mais tradicionais da cidade, sendo um dos setores que mais emprega. Para falar sobre os desafios da pandemia e um pouco sobre essa história de 7 décadas da fundação, recebemos aqui hoje em nossos estúdios o presidente da ACV, Valdeci Merlotti, que também tem uma cadeira no Conselho de Curadores da Fundação Educacional de Votuporanga. Uma outra associação bastante conhecida em nossa região é a AIRVO. Por isso, fique ligado no Coletiva, porque no próximo bloco a gente conversa com o presidente da AIRVO, o empresário Eduardo Vidigal. Valdeci, seja bem-vindo mais uma vez ao Coletiva e muito obrigada pela presença. É muito bom estar aqui com vocês. Valdeci, você esteve aqui há praticamente 7 meses, logo no início do Coletiva, e comentou um pouquinho sobre os desafios da pandemia. Hoje, passados esses 7 meses, qual é a análise você faz de todo esse período? E faz um resumo entre aberturas, fechamentos, flexibilizações. O que aconteceu nesse período com o comércio? Bom, no início a gente estava em pânico, né? Porque estava praticamente tudo fechado. Aí depois a gente começou, né, a ter as flexibilizações, começamos a ter, assim, correndo atrás e ver o que ia ser feito. Então hoje, né, 7 meses depois, com certeza a gente vê que já temos aí as aberturas do comércio praticamente já quase normal, algumas atividades ainda não. Também, assim, as lojas, né, começando a ter as vendas, voltando à economia. Então, assim, aquele pânico de 7 meses atrás, parece que hoje estamos começando a respirar novamente, porque foi um pesadelo, né, que lá, quando a gente veio aqui, estava tudo assim. Então, a gente conseguiu bastante coisa nesse período aí, flexibilizações, tudo. Então, assim, hoje a gente já tem o cuidado ainda que ainda existe o Covid, mas a gente está já respirando diferente do que o período que eu vim aqui na outra coletiva. Valdeci, você acredita que o pior já passou? Dá para acreditar já numa retomada da economia? Olha, eu creio que o pior, assim, a fase mais difícil, que estava todo fechado, que tinha alguns segmentos que ainda não tinha a condições de abrir, já passou. Então, assim, a gente percebe que está voltando, né? Então, a economia, para você recuperar, eu acho que ainda vai demorar um pouco. Mas só de você ter as lojas abertas, as pessoas vendendo, automaticamente já os próprios comerciantes já se animam, já tem uma esperança maior aí, porque a economia ainda, recuperar o que passou, vai demorar um pouco. Mas a gente já vê hoje as pessoas já mais assim, mais tranquilas e vê o comércio, né? A gente vê que pessoas estão comprando. Então, já começa a andar, porque nós vamos ter que começar a galgar tudo de novo, né? Mas já, assim, tá bem tranquilo do que era, a gente tá mais em paz agora, graças a Deus. E o senhor comentou, né, que as lojas abriram. Qual é a atual regra para o comércio neste momento? A atual regra hoje, a gente está na fase amarela, né? Que é a fase que permite aí a abertura, até conseguimos às 10 horas também agora, né? Alguns segmentos, restaurante também não poderia estar abrindo até 10 horas da noite, salões de beleza, algumas coisas que não tinham aberto. Então a fase agora é amarela, a gente tem que cuidar para tentar passar para verde, né, para progredir mais. Então, assim, hoje a gente tem o comércio praticamente já quase normalizado. Ainda tem algumas restrições, algumas coisas aí, reuniões, alguns eventos que ainda a gente não tem assim a liberdade, mas hoje o comércio já está voltando a ser o que era, né? A Amazonas, a gente vê aquele movimento, vê as lojas abertas, né? Então a gente sente que hoje já estamos voltando. Agora depende só de nós, né? De continuar a crescer, prosperar, não voltar para trás. Valdeci, hoje então está abrindo de segunda a sábado, das 8 às 6 da tarde, é isso? As lojas do comércio? Não, de segunda a sexta, né? Das 8 às 6, de sábado das 8 à 1, e a gente está voltando agora a ter o segundo sábado do mês, que a gente fica até às 6 horas também, né? Uhum. Então a gente já tinha isso no nosso calendário, anteriormente à pandemia a gente tinha isso aí. Então o segundo sábado a gente abre até às 6 horas. As lojas. E qual, nesse período, de acordo com a sua análise, qual foi o maior desafio que o empresário enfrentou? O desafio é aquilo que eu falei aquela outra vez, deitamos de um jeito e acordamos de outro. O desafio foi principalmente financeiro, né, que tiveram que readequar, porque você tem uma empresa, você tem empregados, você tem custo de aluguéis, água, energia, enfim. De repente você tem um comércio que eu tenho que vender 2 mil por dia para mim poder bancar a minha despesa fixa lá. Você fecha, não tem previsão de abertura.
Então, eu acho que o maior desafio foi inovar, ver o que ia acontecer, as possibilidades de abertura que a gente não tinha, não sabia, e também você manter, porque você tem uma folha de pagamento. Eu no meu escritório tenho 15 funcionários, e aí? O funcionário ele tem culpa? Eu também não tenho, mas e aí? Então, assim, eu acho que foi uma parte financeira, parte adequações, parte abre, não abre, eu mando embora, meu funcionário não mando. Então, acho que essa parte aí foi delicada em termos assim, que sofreu porque ninguém sabia o que fazer. E, seu Valdeci, a CV tem números de geração de emprego ou desemprego? Olha, a gente não tem assim números exatos, né? A gente vem acompanhando o CAGED, que o CAGED é o que dá o que entra, o que sai. Então, assim, de maio até junho, a gente trabalhando praticamente no negativo. Julho já empatou, agosto, setembro já estamos no positivo. Para você ter uma ideia, esse mês de setembro, a gente tem lá o banco de currículo da associação, que é um serviço que a gente tem aos clientes nossos. A gente conseguiu empregar praticamente em setembro quase 30 funcionários. Esse mês a gente já conseguiu empregar 23. Então, significa assim, a CV ela tem um banco limitado, não tem assim muitos, mas assim, então por aí você já vê. E eu creio que agora, novembro, dezembro, que já o pessoal está se preparando, eu creio que a gente vai. Então já está fechando positivo, isso já é um bom sinal. Te falar para você, ó, empregou 100, 200, eu não sei. Só de você já estar fechando, porque no começo a média de admissão era 700 pessoas, 700, 800. Então você já está empatando, então hoje diminuiu. Então eu creio que, e a gente está sentindo, no meu escritório também, a gente sente também que está tendo admissões. Até agora era só demissões, até julho só se mandava embora, não admitia. Então por aí a gente vê que está começando a voltar a ter novamente as contratações. Falando em contratações e emprego, em todo esse processo trabalhista, Valdeci, quais foram as medidas mais comuns adotadas pelos lojistas? Foi mesmo a demissão? Não, as medidas, assim, a princípio, como ninguém tinha noção do que ia acontecer, você tem uma equipe, né? Como é que você vai dispensar essa equipe, você não sabe que vai abrir ou não? Então, assim, a primeira atitude, a gente sentamos com empresários e conversando com eles, férias coletivas, pessoas que tinham algum compromisso, tirou. E também a gente teve, né, no começo, os bancos aí, o governo criou aquele financiamento da folha de pagamento no mês de abril e maio, para você pagar com uma carência de 6 meses e até em 28 meses, que quem pegou lá vai começar a pagar agora em janeiro, fevereiro. Então isso deu um fôlego, isso era lógico, a folha de pagamento com salário com até 2 salários mínimos, que era R$ 2.090. Isso deu um fôlego. Por quê? Para as empresas não dispensarem. Aí também veio, o governo nos criou a parte de suspensão de contrato, né, que ele ia pagar parte lá dos valores, e a redução também de carga. Tipo assim, eu tenho um funcionário que trabalha 8 horas, eu reduzi ele 4 horas, para as empresas tentarem manter. Inclusive essas empresas que fizeram financiamento, que fizeram esse empréstimo, ela não pode demitir esse funcionário no período igual aquilo que seria, tipo, eu fiz uma suspensão de 60 dias, tem que manter. Então isso ajudou muito, porque a folha de pagamento é um peso grande para a empresa, né? Porque ela não recebe, mas ela tem que pagar. Então isso ajudou muito. Teve demissões? Sim. Mas essas iniciativas aí que o governo teve de criar, postergação de impostos também, que tem muitos impostos que prorrogou, começa a se pagar agora em outubro, novembro, dezembro. Ah, mas vou ter que pagar 2 impostos. Mas tudo bem, me deu um fôlego aí de 6 meses para mim poder me organizar. Então é isso que ajudou muitas empresas e não tivemos demissões em massa, não tivemos mais porque teve esse benefício aí que o governo criou, que isso foi um ponto. E as férias, né, que as pessoas já antecipou férias, mesmo que não tinha, você podia, teve mudança trabalhista, você podia antecipar uma férias já a vencer ainda, então isso ajudou bastante as empresas conseguirem segurar no máximo os seus funcionários lá, demissão assim, o mínimo possível. Tem empresas que nem demissão teve. Uhum. O senhor comentou sobre valor de aluguel, né? A gente percebeu uma movimentação também no centro da cidade, no sentido de lojas que mudaram de endereço, que saíram do centro, buscando prédios mais em conta, né? Esse aluguel mais em conta. A ACV tem alguma análise nesse sentido também sobre fechamento, talvez, de Olha, lojas? a gente teve, inclusive, né, parte de aluguel aí, foi uma das coisas que a gente pediu também na nossa rede, tudo, junto às imobiliárias, empresários que que locam salões, tudo, que revesse, não tivesse o aumento, né, do IGPM e tivesse também uma consciência de reduções. De aluguel, A gente né? teve bastante, assim, clientes, na própria CV também, a gente tem inquilino lá também, a gente teve reduções aí de até 50%,
Por quê? É uma situação difícil. Agora, fechou bastante comércio. Só que a gente tem bastante pessoas que saíram do centro e foram para sua casa, fez um cômodo lá, fez alguma coisa para fugir do aluguel. Mas eu creio aí que a gente teve, no mínimo aí, assim, por cima, uns 50, 60 comércio que fechou de verdade e não conseguiu superar isso daí. Mas muitos, pela pandemia, de cortar custo, acabou indo para sua residência, acabou passando por um prédio menor, um pouco mais afastado do centro, com o valor mais acessível, né? Mas, assim, os donos de prédios, aí, uma boa parte foram bem assim, pensaram bem, tiveram reduções, acordos, ou você me paga depois, a partir de janeiro. Então, a CB trabalhou com isso também, junto às imobiliárias, junto às locadoras, para poder dar um fôlego, né? Porque aluguel, funcionário, são despesas fixas, né? Que lá você vendeu, não vendeu, você tem que pagar. E essa é uma das ações realizadas pela ACV, como o senhor até mesmo comentou, a associação que foi bastante atuante neste período, né, Sr. Valdeci? O senhor pode elencar algumas das conquistas em prol do comércio local que contou com a intervenção da ACV, além dessa? Olha, essa é uma que tinha, que a gente até antecipou. A gente teve o primeiro ponto que a gente sempre, do princípio, a gente partiu com a diretoria, que a gente ia ter diálogo com o prefeito para conseguir uma reabertura, uma flexibilização, enfim, alguma coisa para favorecer o comerciante, porque não adianta você bater de frente, judicial, brigar, passeata, tudo. Então a gente teve cobrança, a gente também cobrou o prefeito de postergação de impostos que venceria, descontos, não ficar notificando as empresas nesse período aí para revalidação de alvará, questão também, questão dos aluguéis que a gente teve isso aí também, questão de energia, água, a gente teve protocolando também junto às autarquias aí também, pedindo também que não cortasse, que não tivesse. Então, assim, a gente teve uma ação grande. A Unifeb também, a gente teve uma parceria com a Unifeb que doou álcool para a gente fazer distribuição aos comerciantes, porque, mais um álcool, mas assim, tinha empresas aí que não tinha R$10 para comprar um litro de álcool, porque a gente vê a dificuldade. Pequena empresa, ela se vende hoje para pagar as coisas amanhã, ou ao contrário. Então, assim, a gente o tempo todo tivemos cobrando, né? Tivemos parcerias com a Unifeb, com o Sebrae. A Unifeb também disponibilizou consultorias para efeito de orientações, o Sebrae, para a pessoa enfrentar esse momento de reorganizar suas finanças e voltar assim. Então, assim, a CB até hoje a gente não parou, a gente procura algo que busque a gente ter tudo normalizado novamente e para começar a esquecer aquilo que passou, tentar recuperar aquilo que se perdeu. Valdeci, na tua visão, qual foi o segmento mais afetado? Você comentou que foram, na tua visão, as pequenas empresas seriam essas, seria esse o público mais afetado pela pandemia? Olha, eu vejo assim, que todos praticamente foram afetados, tá? Só que teve assim, a gente vê alguns segmentos, por exemplo, vou citar alguns assim que estão começando a ter a chance de reiniciar agora. Buffet, aluguéis de roupa, salões de festa, os artistas que cantavam em eventos, que fazia bico, que eles falam ali. Então, esses, infelizmente, não tiveram oportunidade, que seja um delivery, um drive-thru. Então, os pequenos sofreram muito, né? Porque os pequenos talvez não tinham capital, não tinham um valor para suportar esse período aí, sem ter uma receita. Mas eu vejo assim, quem sofreu muito com isso aí foi todas essas empresas de eventos aí, né? Que tinha muitas pessoas terceiras que dependem deles. E esses terceiros, geralmente, não era nem registrado, porque era freelance tudo. Então, eu vejo assim... todos sofreram, mas eles sofreram, e prova disso que já pode até se recomeçar, buffet tudo, só que eu tenho amigos que têm buffet tudo, que as pessoas ainda não têm medo, as pessoas não querem, então as pessoas hoje aí, provavelmente essa área aí, a gente vê que 50% não vai voltar. Então isso é duro pra gente ver, porque isso gera emprego, né? Eu tenho uma roupa, eu vou numa festa, eu vou lá, alugo um casamento, então tinha muitas pessoas aí voltadas à busca, tudo que dependia disso aí. Então eu acho que eles sofreram bastante, né? Mas agora já tem uma perspectiva de volta agora, retomar isso aí novamente, que eu creio que já é um caminho e um passo à frente, porque ficaram 7 meses aí parados.
E muitas lojas começaram a vender até mesmo online, por meio da internet, né, seu Valdeci? O senhor acha que isso vai continuar? A venda presencial, futuramente, ela não vai acabar, mas você vai ter uma loja aí que tem hoje 50 funcionários, vai ter 2, 3. Porque hoje é tão prático você pegar aqui, né? Tudo que você compra por aqui, comida, você pega roupa, tudo, né? Você leva a tua casa, você vê. Então, assim, eu vejo assim, que ela antecipou aquilo que a gente já tinha programado já. E as empresas hoje, muitas empresas falam que vem se parar, não, eles vão melhorar porque deu muito resultado. Tem empresas que venderam até mais do que quando a pessoa vem na tua loja. A gente tem conversado. Essa outra ação da CV que você comentou em parceria com a Unifev, muitas coisas foram feitas e uma dessas ações é a campanha Juntos pela Economia Regional. Como essa campanha ajudou o empresário? Eu acho que o nosso comércio, a gente sempre pediu para que todo mundo se consuma aqui. Mas agora é a hora de se reforçar isso, não deixe de comprar aqui, porque é nós que vamos fazer nosso comércio voltar a crescer, voltar a ter aquele movimento, tudo. Então, assim, a Unifev, com as ideias de vocês, do Dr. Celso, tudo aí, o próprio Sebrae também ajudou, por quê? A valorização não é para mim, para o comércio, é para todos, porque você tem, a mesma coisa, você tem que valorizar. Você tem um amigo que tem uma loja, por que você não vai comprar ali? Por que você não compra perto da sua casa? Por que você não vai? Mas eu vou em Rio Preto. Tudo bem, mas compre aqui. Agora nós precisamos dessas pessoas aí que 100% valorize o nosso comércio, que é muito bom, temos de tudo, comércio, bom preço, bons produtos, bom atendimento. Então eu acho que agora é hora de todo mundo pensar para recompensar aquilo que eu deixei de ganhar ou deixou de ir lá para ajudar. Então, esse tipo de trabalho a gente já sempre fez, né? Valorizando o comércio, compre aqui. Mas essa ideia da Unifev aí, juntamente com todos vocês, com a gente da CB, claro, foi uma ideia especial e muito boa, né? Porque você mostra que estamos unidos, né? Unidos, juntos somos mais fortes, né? Como o senhor comentou no início da entrevista, né, nós estamos na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização. O senhor acredita que nós vamos continuar nessa fase ou, conforme os números nos próximos dias, a gente pode avançar ou, enfim, voltar para a fase laranja? Olha, eu sou aquela pessoa que acredita sempre para frente, não para trás. Só que isso não depende de mim, depende de todos nós, principalmente consumidores, comerciantes, comerciários. Por quê? Hoje, como a gente subiu para amarela, a gente pode ir para verde. E você sabe, se a gente voltar para trás, não vai voltar para laranja, a gente cai para vermelha. Entendeu? Então, infelizmente, você não vai. A regressão é assim, tá? Eu pulo para cima ou pulo para baixo. Então, eu falo assim, que hoje a gente não pode ainda esquecer que o Covid está aí, que existe, a gente tem, assim, uma queda de números na Santa Casa, uma queda de números no país, só que ainda não temos uma vacina, ainda não temos uma imunização total. Eu tenho certeza que a gente vai prosperar, a gente não vai regredir. Só que a gente pede para a população, pede para todos ainda ter aquela consciência, né? Usar máscara, limpar sua mão, ter cuidado, se puder não ir, 2, 3 num lugar, não ir, se puder ainda ter um controle até o final desse ano, até ter uma vacina, eu acho que é importante. Depende só de nós, eu acho. E agora o Natal chegando, né, Valdeci? Quais são as expectativas do comércio? A CV já pensa em alguma campanha? Vai ser possível fazer? Tem já a premiação definida, que são prêmios bons que a gente sempre faz, pensando no consumidor. Então a gente tem que autorizar a campanha na Caixa com 60 dias antes, definindo o prêmio, definindo como vai ser a data de abertura. A gente deve ter uma reunião com o sindicato também já para definir, chegar de Papai Noel. Então, assim, a gente está trabalhando como se nada tivesse acontecido de pandemia e que vai acontecer normalmente. Então já está tudo preparado. Pode esperar que vai ser uma campanha muito boa, tentar compensar um pouco aquilo que a gente deixou de fazer, que a gente não é que deixou de fazer, não tinha como a gente fazer, né? E falando agora um pouquinho sobre a qualidade no atendimento, né, que é um diferencial gigantesco, acredito que especialmente durante essa pandemia. Como que o senhor avalia isso aqui em Votuporanga? Olha, esse diferencial de atendimento, você falou de pandemia, né? Mas isso é antes, agora e depois. Por quê? No meu mandato aqui, do mandato que eu assumi a CV lá, 2 anos atrás, mais um pouquinho, quase 2 anos e meio, o que a gente frisa, gente, atendimento. Nota 1000. Tem que ser o primordial, porque sem você não ter um bom atendimento,
Prova disso que a gente repetiu vários cursos, várias palestras, vários treinamentos para poder as pessoas ter abordagem, motivação, tudo. Eu falo sempre, você tem que ter 3 coisas no comércio que você tem que oferecer. Primeiro, produto, né, que a pessoa vai comprar, ou serviço que seja. Segunda, atendimento. Terceiro, preço. Mas preço não é primeiro? Tem vezes que o preço fica em terceiro. Então eu falo assim, a gente reforça muito, a gente tem bastante curso voltado nisso, temos bastante material nesse sentido aí, temos lá uma menina do RH que até ela faz algum treinamento com as pequenas empresas, isso é essencial. O bom atendimento, eu falo para você, se não tiver ele, você não tem teu cliente. Não existe uma fidelidade, existe o cliente satisfeito. Você agora falando sobre os 74 anos da Associação Comercial de Votuporanga, comemorado então no dia 18 de outubro agora passado. 7 décadas aí, né? Mais de 7 décadas de história. Como você avalia a força do comércio de Votuporanga hoje? Ela é uma entidade muito atuante, prova disso, você vê a estrutura dela hoje, a gente vê aí a representação dela aí, o respeito que a gente tem com todos os poderes aí, com todo mundo, a parceria com todos. Eu falo que ela sempre foi atuante, não só da minha diretoria, como toda a diretoria que passou aí, cada um tem a sua parte, cada um tem o que foi feito, né? Eu vejo ela 100% atuante em tudo que acontece voltado ao nosso comércio. E, além disso, algumas coisas também que somos convidados também para participar. Então, a associação hoje, ela é uma entidade assim, de um grande respeito, né, de decisões, de uma voltura assim, que não tem nem como destacar, que falar. Eu vejo ela hoje assim, eu aprendi a conhecer ela como presidente, faz 10 anos que eu faço parte da diretoria, sou contador de lá também. Então, assim, eu tenho, assim, não é inveja, a gente vai em outras associações aí que eu estive visitando muito, a nossa associação, é lógico, tem muito que melhorar, de repente prosperar algumas coisas, mas é uma das associações mais bem estruturadas e, assim, as pessoas têm respeito com a gente, então a gente é consultado de fazer isso, fazer aquilo, então é muito importante. Essas conquistas, eu brinco assim, 74 anos, 7 décadas, nós somos, acho que, uma das entidades de representatividade assim, mais velhas, né? Tem algumas outras, mas a gente praticamente tem 10 anos para chegar nos 84 de Votuporanga, então eu vejo ela assim uma entidade de exemplo, uma entidade de se espelhar nela, assim, de transparência, de boas diretoria, bons colaboradores, né? Porque a gente tem colaboradores lá de 30 anos lá, então o sucesso dela é tudo isso. E, seu Valdeci, é possível destacar as maiores conquistas que contaram com a participação efetiva da ACV ao longo dessas 7 décadas? Seria até injusto, de repente, te falar. Tanta coisa que ela conquistou, que nem o Amazonas mesmo, a revitalização, que foi uma cobrança, lógico, o prefeito, na época, o Juninho, que estava aí, foi. Então, assim, a gente cobra. Então, a cobrança de você estar ali, então, todas as conquistas que tem, o comércio ganhou isso, ganhou aquilo, é a associação participando, né? Não é nem conquista, né? Eu acho que é uma função da gente, do presidente, dos diretores, está cobrando isso, está participando. Porque não adianta eu ter uma associação e ficar ali só para falar que eu existo. Mas eu tenho que mostrar que eu existo e que eu faço e que tem ações, né? Então, a associação hoje, eu vejo como presidente aqui, que ela participa de todos, o Poder Legislativo, Poder Executivo, junto ao Unifeb, junto ao Sebrae, junto ao Senac, a gente está sempre participando. Então, todas as conquistas que teve ali, que envolve o comércio, melhorias, praça, outras coisas que teve aí, foi tudo assim, luta nossa cobrando para poder ver o comerciante mais satisfeito e melhor. Então, eu digo assim, nessas 7 décadas, acho que tudo que se envolve comércio, acho que, pelo menos eu estive conversando com esses presidentes aí mais antigos, a gente nunca deixou de participar, nunca deixou de estar opinando e também fazendo, né? A gente também abraça a causa também, com certeza. Valdeci, você está chegando aí ao fim do seu 2º mandato como presidente da Associação Comercial de Votuporanga. Qual o balanço você faz desse período? O balanço que eu faço, assim, eu digo que, para mim, foi muito gostoso, prazeroso em estar à frente da associação. A gente queria ter feito mais, queria ter conquistado mais algumas coisas aí, mas, assim, a gente teve essa pandemia aí também, mas eu sou muito satisfeito, a gente conseguiu também tá passando por essa pandemia aí, conseguindo resolver as coisas.
Então eu digo assim, um aprendizado muito grande, conquistei muitos amigos, né, na imprensa, pessoas que eu não conhecia, mas não tinha contato. Então, assim, eu digo assim, a associação vai ficar no meu currículo como um aprendizado, que coisas que a gente não imaginava, coisas que a gente criticava quando a gente estava fora. Então, eu vejo hoje, assim, eu vejo que eu tentei fazer o máximo que eu pude, e a diretoria também, os colaboradores. Então, eu vejo, assim, uma missão minha, praticamente, eu acho que eu vou sair com um fardo leve, porque não fizemos mais pelas consequências, mas tudo que a gente pôde fazer foi feito, e com certeza devo continuar nas próximas diretorias que vem aí também, se me convidarem. Além de eu ser contador, também vou estar sempre ali. É uma entidade que vai me fazer assim, não é falta, mas assim, eu tenho muito assim, peguei muito amizade, peguei um carinho muito grande por ela. Uma das campanhas que o senhor implantou foi a Liquida Votu, né? Então, uma das coisas assim, a gente teve várias, né, que eu falo, as conquistas. Eu falo que as conquistas foi eu começar meu mandato e conseguir acabar ele, mesmo com a pandemia. Isso é uma conquista que eu falo que é uma das maiores que a gente teve. O Liquida Votu foi uma ideia, né, na minha gestão. A gente teve também o pessoal de marketing, mas todo mundo falou que eu era louco, que não sei o quê. Não, eu já tenho. Vamos tentar, né? A gente conseguiu, né? Um carro, que queira ou não queira, é um carro, né? Então é uma premiação assim que todo mundo fala. E criou o Liquida Votu, né? Então eu acho que é uma campanha que veio, que vai ficar, que ela vai ser, não digo maior que as outras, mas ela vai ser uma campanha de um nível quase igual às outras aí. Conseguimos entregar 120 prêmios nesses 2 anos do meu mandato aí, mais ou menos, prêmios, assim, voltando às campanhas, prêmios até dinheiro, bens, tudo. Então, 30, 40 palestras, cursos, chegada para Papai Noel, que a gente inovou, tentou inovar. Então, eu vejo assim, a conquista não é minha, a conquista é minha e de todos ali, os diretores, os colaboradores, né? Então, assim, eu falo assim, eu queria mais, mas tem hora que você fala, puta, 1 ano é pouco, que nem o pessoal fala 1 ano mais 1. Eu praticamente fiquei 1 ano, 2 anos e meio quase, né? Lógico que esse ano aqui a gente não é que não pode contar, a gente tentou apagar fogo e tentar aqui. Mas, de repente, 2 anos, se for ver, teria que ser mais, né? Mas eu acho que 2 anos é suficiente para você mostrar seu trabalho, fazer, e dar oportunidade para outras pessoas também trazerem também comerciantes, ideias, porque a associação só tem a ganhar com isso. Me sinto satisfeito, falo assim, só de eu ter começado meu mandato, que eu tinha um medo de começar e não dar conta, mas eu estou chegando no final dele. Graças a Deus, assim, foi um período muito bom na minha vida. Se toma um tempo, toma, mas foi muito gratificante para mim. Só para quem não conhece, o Liquida Votu é um período de vendas no comércio em que as lojas são incentivadas a colocarem promoções e descontos, e depois também a ACV sorteia carros entre os vendedores e também os consumidores. Sim. Seu Valdeci, então, como a gente comentou, o senhor está chegando ao fim da sua gestão como presidente da ACV, e nós queremos saber como ficou a eleição para a próxima diretoria da ACV, se já tem chapa formada. A eleição, assim, praticamente já está tudo organizado, né? Não vou te falar uma data ainda exata, mas ela vai ser agora em novembro, e a posse vai ser até o último dia de novembro, com certeza, tá? Então a gente já tem a chapa, o próximo presidente está montando a sua chapa aí também. Então, assim, poderia ficar até dezembro, mas não é, eu também não quero também que a pessoa também que vai entrar também, a gente deve continuar ali junto. E era 30 de junho. Foi prorrogado isso, infelizmente, por não poder fazer a assembleia e as coisas, né? Mas já está tudo assim, já com certeza agora deve, a semana que vem, anunciar já a data da assembleia para a eleição. Eu creio que até o finalzinho de novembro já vai ser a posse também da nova diretoria aí também. Valdeci, para encerrar, conta para o pessoal de casa como se associar à CV e quem pode fazer isso. Olha, associar a CV, né, procurar lá os nossos atendentes, ou ligar no 342-4044, entrar pelo site, tudo. Todas as empresas, né, que têm um CNPJ, que é comércio, microempreendedor, voltado ao comércio, prestador de serviço também que tem um CNPJ também, a gente também pode. Então, todas as pessoas que têm um CNPJ, vá até a CV, vê, se filia, se beneficie dos benefícios que a gente tem lá, que existe grandes benefícios,
grandes assim, trabalhos, cursos disponíveis gratuitamente, a gente tem uma série de coisas, né? Então, tenho dúvida, é só ligar, tem as meninas do comercial que vão até a empresa ou vice-versa. Por quê? Porque a gente está ali para ver. A CV tem muita coisa que, de repente, quem não tem conhecimento, o próprio associado que talvez recebe lá um panfleto nosso lá, de repente eu também tenho, não olha, joga fora, tem muita coisa boa lá, com certeza a equipe lá está esperando todo mundo lá para receber as pessoas e é um prazer a associação ter pessoas novas aí, comércio vindo aí e só trabalhando para poder ver o comércio crescer, então a associação não para, com certeza cria isso, hoje, amanhã cria de novo, cria outra coisa, assim vai. Bom, fica então aqui os parabéns da Rádio TV Unifev pelos 74 anos da Associação Comercial de Votuporanga. A gente agradece sempre a sua atenção com toda a nossa equipe, Valdeci. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui, já estou mais tranquilo aqui com vocês. No começo eu tinha um pouco assim de vergonha, mas ainda estou aprendendo e vou aprender mais. Muito obrigado, vocês são muito especial para a CV também. Sempre que a gente pediu para fazer uma cobertura, o espaço a gente teve. Então a gente só tem que agradecer essa parceria que a gente criou e com certeza vai continuar aí pela eternidade com a CV e com a Unifev. E parabéns também pelo seu mandato, que chega ao fim, mas a gente parabeniza por essa história. Graças a Deus a gente está feliz em terminar ele, tranquilo, e vamos também sempre estar junto para participar, para ver o que a associação precisar. Vou estar por aí também, não vou fugir não. Bom, muito obrigada então. O pessoal de casa, continue com a gente, porque no próximo bloco temos a entrevista com o presidente da AIRVO, o empresário Eduardo Vidigal. Até daqui a pouco. Hoje recebemos aqui um dos presidentes das associações mais conhecidas da nossa região, que é o presidente da AIRVO, Eduardo Vidigal. Eduardo, muito bem-vindo e obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite, Fabio. Bom, o Eduardo ele é formado em engenharia de produção com especializações em administração, finanças e gestão pela Fundação Getúlio Vargas e Universidade de Londres, na Inglaterra. Bom, Eduardo, vamos começar te fazendo aquela pergunta que a gente faz para muitos entrevistados, né? Qual foi o principal impacto da pandemia no setor industrial da nossa região? Acredito que o maior impacto que teve na indústria foi o susto, a princípio, que ninguém sabia o que ia acontecer e teve que parar muitas indústrias por indecisão, ninguém sabia o que era, medo, insegurança. Foram clientes que pararam de pedir para cancelar pedido enquanto estavam no caminho, mesmo porque as cidades fechavam do nada, o caminhão estava em trânsito e todo mundo ficou assustado no primeiro momento. Foi de uma hora para outra mesmo, né? Acho que o maior susto foi esse. Ninguém sabia o que ia acontecer. Acho que ao tempo as coisas foram se ajeitando, todo mundo foi entendendo como lidar com isso, né? Acho que o medo pela mídia passada foi muito grande. Eduardo, no início da pandemia, em abril, você avaliou a situação das empresas da região como preocupante numa entrevista ao jornal A Cidade. Quais foram os maiores desafios dos empresários naquele início de pandemia? Então, esse foi um dos grandes desafios, né? Que teve que parar as empresas, elas ficaram travadas. Nesse ponto foi muito importante a associação, que foi onde juntou com o sindicato dos empregados, juntou o sindicato das indústrias, e a gente foi achar uma saída, um consenso para entender a lei, entender o que podia fazer, como podia parar, como podia fazer o afastamento, todo esse trâmite que era novidade para todo mundo, né? Então todo mundo ficou muito assustado, e isso foi um motivo que todos os empresários se juntaram à associação para tentar resolver o problema. As regras trabalhistas, principalmente, imagino, né? Que a gente tem um setor jurídico muito competente que ajudou nisso, junto com o sindicato dos empregados. Então foi em conjunto, porque todo mundo estava com medo. Foi uma insegurança, né? Gerou um pânico de morte, de insegurança geral, né? Nesse começo, as indústrias fecharam. Como é que foi isso, assim, na prática? Teve algumas que continuou, teve algumas que fechou, teve algumas que afastou e continuou acabando as coisas que estavam prontas. Então, cada um foi um caso. Teve umas que não precisou reduzir. Então, dependia
quem elas estavam atendendo. Uhum. Que foi fechando muito estado diferente, não teve uma regra. Então, fechava o Paraná, diferente de São Paulo, diferente do Nordeste, diferente de Brasília, de Goiás. Então, foi tudo muito confuso. Passado esse tempo aí, quase 6 meses de pandemia, o poder de compra mudou? Você acha que está havendo maior consumo? A indústria está se movimentando mais? Como é que está tudo isso? Para o setor de móveis e acho que vários setores alimentício também, mudou muito o consumo. Eu não sei se foi o poder de compra ou a questão que ficou muito tempo parado e as pessoas começaram a cuidar de outros setores. Quem viajava começou a cuidar da casa, quem gastava os seus recursos em outros setores começou a olhar para casa, ou comer melhor, cozinhar em casa. Então acho que tudo mudou, né? Até o e-commerce mudou também. Então acho que foi uma novidade para todos. Por quanto tempo vocês sentiram? Vocês chegaram a sentir mesmo queda nas vendas de forma mais forte? Foi só no primeiro momento? Como é que foi isso? No primeiro, no segundo mês, eu acho que chegou a uma queda de 90%, 95%. Foi bem assustador, assim, acho que o pânico gerado desestabilizou bastante empresa. E você já acha que isso já se normalizou? Eu acredito que sim. Acho que ela está voltando muito em V, como dizia o Paulo Guedes, está muito acelerado. Tem alguns setores que estão mais prejudicados, mas eu acredito que vai voltar. O funcionamento do comércio nas cidades do interior prejudicou o setor? Ele prejudicou. Prejudicou principalmente na questão quando fechava o comércio e você tinha entrega a fazer e o comerciante não podia receber produtos. Então, todo mundo ficou perdido nesse sentido. Então, você tinha mercadoria e não conseguia entregar, pela regra que foi imposta pela cidade ou pelo estado. Então, isso ficou confuso a princípio. Quer dizer, vocês produziam, mas não conseguiam chegar no cliente final, é isso? Isso. Agora na verdade, está com muito problema de falta de matéria-prima. Porque como as empresas pararam, o consumo aumentou, a exportação aumentou muito, que daí, depois dessa briga toda, Estados Unidos e China, fez os outros países querem comprar muito do Brasil e abandonar a China um pouco. Isso foi bom para nós. Até a China, brigando com os Estados Unidos, compra mais do Brasil. Então, vai faltar um pouco de mercadoria para nós aqui no Brasil. Só que vai impulsionar as indústrias. E você acha que as indústrias vão quanto tempo aí para conseguir se normalizar? Para conseguir ajustar essa questão de falta de matéria-prima? Vou falar que já passa de fevereiro para frente. Até lá Esse ainda... ano não resolve, não. Este é o principal desafio atual do setor? O principal desafio é entender como vai ser, se não vai ter alguma outra onda, e tirar um proveito da situação no sentido de que o Brasil vai ser mais olhado. Então vai ter muitas oportunidades para todos os setores crescerem, porque o mundo, eles brigaram e estão olhando para o Brasil. Então isso vai ser bom para o Brasil, na nossa visão. Você comentou da distribuição. O trabalho dos caminhoneiros também foi afetado de alguma maneira? Como é que foi tudo isso? Foi afetado só nesse sentido de ter que ir e voltar com carga, não conseguir fazer as entregas, mas eles não pararam, não. E em relação aos preços dos produtos, teve alguma alteração? Teve muito. Se for ver na espuma, aumentou quase 80%. Nos móveis está subindo 30% na média. Então, na verdade, em todos os setores, né? Se for ver alimentício, também aumentando muito. Para ver no supermercado. Isso tem um peso muito grande da exportação e do tempo que ficou parado. Tijolo subiu, na construção civil subiu muita coisa. Você fala que então essa falta inicial, né, de produção estourou agora, é isso? Porque todo mundo ficou parado. Aí tem um consumo acumulado, uma demanda acumulada e agora todo mundo quer. E além de tudo, a exportação está assediando muito o Brasil, né? Tem muita gente querendo importar do Brasil. E como eles pagam mais caro, o preço aqui começa
ser comparado ao exterior. E os comércios voltou a abrir também, né, Eduardo? Eu acho que isso também influenciou bastante, né? Voltou. O comércio voltou, os bares, restaurantes. Uhum. Acho que agora o pessoal começou a ficar mais calmo e achou um jeito de se prevenir com a máscara, com os cuidados, álcool em gel, tá mal, se afasta, vai fazer o cuidado, não deixa chegar ao limite, né? Durante este período, a venda online foi muito adotada pelo comércio, né? Como foi este comportamento com as indústrias? E para vocês, também foi possível oferecer essas soluções? Para as indústrias, acabou tendo muito mais procura de quem fazia venda online do comércio e o comércio se adaptar à venda online para comprar das indústrias. As indústrias em si não entraram muito na venda online. Tem alguns casos que começou a divulgar mais e dar um auxílio para os lojistas que não faziam venda online. Mas teve um aumento muito grande, significativo. Eduardo, quanto às adaptações trabalhistas que muitos precisaram fazer em suas empresas, né? Como é que foi isso no setor industrial? E nós tivemos demissões? É possível ter essa análise hoje? Na questão dos associados da IRVO, quando a gente estava conversando no início, teve um nível de mais ou menos 30% de demissões. O restante, os 70%, ficou naquele programa do governo de afastamento, que ajudou muito as empresas. Acho que foi o principal medida que ajudou os empresários a sair dessa crise. Se não fosse isso, acho que não tinha muita empresa de pé hoje. E foi onde o sindicato dos empregados, né, ajudou muito também nas medidas legais, de como que faria afastamento, como faria demissão. Então foi bem conversado, acho que foi bem legal. De acordo com uma pesquisa do IBGE, das 2,7 milhões de empresas em funcionamento, 70% reportaram que a pandemia teve um impacto geral negativo para o negócio. Por outro lado, muitas empresas tiveram oportunidades também nessa crise. Na análise de vocês, na análise da IRVO, né, quais empresas conseguiram driblar melhor essa situação? Eu acredito que no início foi 70%. Mas todo mundo no brasileiro se adapta muito fácil aos problemas, né? E cada um foi achando uma saída. Tanto é que a escola, você vê que está tendo aula online, as viagens diminuíram muito, mas o pessoal está fazendo reuniões online, pelos Zooms, WhatsApp, todos. Então, acho que teve muita oportunidade. E quem não teve oportunidade se remodelou. Você vê o restaurante começaram a fazer delivery, quem não fazia começou a se ajustar. As pessoas começaram a fazer jantar em casa. O pessoal que fazia comida está cozinhando para as pessoas em casa. Então todo mundo se adaptou. Eu acredito que depois dessa pandemia vai mudar muita coisa no Brasil. Vai ter muitas oportunidades. Quem estiver atento vai conseguir aproveitar essa onda do crescimento do Brasil. Essa questão mesmo que você comentou das pessoas ficarem mais em casa, se preocuparem mais com a decoração. Então, eu acredito que o setor moveleiro tenha sido muito impactado positivamente, né? Parece que o movimento está muito grande nesse setor, né? As pessoas querem redecorar, querem deixar mais bonito. Sim, o setor moveleiro e da construção civil também. A gente conseguiu perceber que muita gente está olhando para casa de novo. Quem não olhava tá prestando mais atenção na família, convivendo mais com os amigos. Então a gente percebeu essa mudança, assim. O potencial aqui da nossa região moveleira é muito grande, né? Muito reconhecido. Essas empresas, elas já estão conseguindo também exportar ou essa produção está ficando mais aqui no estado de São Paulo? Tem muitas empresas que estão exportando, tem muitas empresas que estão vendendo muito bem aqui também. Então acho que a maioria das empresas já encerrou vendas para esse ano. Eduardo, vocês têm números sobre empresas que encerraram as atividades? Não ficamos sabendo de nenhuma que encerrou. A gente ficou sabendo de empresa que reduziu muito e depois conseguiu voltar. Mas de encerramento, não ficamos sabendo de nenhum. As empresas da nossa região, elas chegaram a buscar apoio financeiro do governo? Esse crédito chegou até elas? Buscaram, sim. Muitas conseguiram. E demorou um pouco. Teve um
uma confusão no primeiro momento, os bancos não tinham entendido as medidas, mas muitas delas conseguiram apoio financeiro, sim, que foi muito útil até. Qual apoio vocês esperam do governo no pós-pandemia? Uma proposta da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, enviada ao governo federal, prevê um parcelamento tributário com descontos e maiores possibilidades de compensação. Esta seria a melhor solução? Essa seria uma delas, né? A gente precisava dar uma estudada na carga tributária e essa questão de crédito, melhorar o crédito para algumas empresas, mas ela seria uma delas, não seria ruim não. Tem várias ações que ajudariam muito a indústria. Quais delas? Quais você poderia pontuar? O financeiro, os impostos, parcelamento de impostos de quem não conseguiu honrar com compromisso durante a pandemia, melhorar o relacionamento patrão-empregado, melhorar o jeito de contratação. Então tem bastante coisa que dá para melhorar. Quanto à reforma tributária, falando em alta carga de tributos, quais são as expectativas do setor industrial nesse sentido? A expectativa é que exista o imposto único, né, que sempre foi defendido, que fique mais simples, porque hoje a carga tributária e a burocracia, muitas regras, atrapalha muito o industrial, o empresário, o comerciante. Tinha que ser um pouco mais simples, como formar preço, como são as regras, ter mais segurança jurídica para a indústria. A Confederação Nacional da Indústria registrou uma série de altas no otimismo do empresário nos últimos meses. A que se deve esse aumento na confiança do setor, Eduardo? Eu acredito muito que foi essa volta do mercado em V, né, que todo mundo tá com muita demanda e o exterior querendo comprar muito do Brasil. Isso gerou um otimismo para o empresariado. Passados este período emergencial da Covid, quais devem ser os maiores desafios do setor no pós-pandemia? Eu acredito que vai ser se organizar nessa questão. Se tudo der certo nessa vacina, vai ser se preparar para um crescimento. E eu acredito muito que vai ter um crescimento muito grande De procura? Você fala principalmente por causa da exportação, né? Você tem falado. Principalmente por causa das empresas, né? Acho que o Brasil vai ser muito procurado, na minha visão. Há muitos anos se fala sobre a desindustrialização brasileira. A reversão? É como eu estava falando, acho que vai ter a reindustrialização, vai tudo voltar a crescer muito. A ter um gás diferente. Um gás diferente, eu acredito muito nisso. Então pode ser que a gente tenha até uma recuperação da economia brasileira que vinha. Eu acredito que vai ter uma recuperação muito, muito rápida. Um ponto positivo, então. Eu acho que foi. Para nós que, como o Brasil não estava na briga política global, eu acho que a gente vai ser favorecido com isso. E os nossos produtos têm muita qualidade também, né, Eduardo? Tem muita qualidade. A nossa região como um todo, né? Tecnologia. Tem muita qualidade, tem muita empresa que é desconhecida, que manda produto para o Brasil inteiro. Bom, estamos em ano eleitoral e é comum entre os candidatos prometerem a vinda de novas empresas, né? E as pessoas esperam isso até para a geração de empregos. Na sua opinião, qual política econômica deve ser adotada para atrair mais indústrias e gerarmos, então, mais empregos? Eu acho que tem que ter mais proximidade com os empresários. Além de trazer as empresas, tinha que dar mais estrutura para as empresas que estão aqui. No quesito dos terrenos, da estrutura dos parques industriais, de estar mais próximo das indústrias. Até algumas políticas diferentes, eu não sei se ter terrenos para pessoas que construam e alugam para quem não tem condição de construir, em vez de gastar esse dinheiro com construção, compraria máquina, faria todo acho que seria muito positivo nessa parte. Então precisa de as empresas vêm se chamar, mas tem que ter condições também favoráveis. Em quais ramos temos maiores oportunidades de crescimento na nossa região? Ou seja, para qual área ainda temos demanda e não temos fornecedores? Todas as áreas são carentes. Todo mundo tem muita demanda.
acho que no Brasil tudo é carente, né? Todo setor tem muita carência que dá para ser explorada. Tendo profissionalismo, fazendo com qualidade, em todos os setores tem muita demanda. E enxergando com esse otimismo que você comentou no pós-pandemia, realmente são muitas oportunidades, né, de abertura de novas indústrias que podem dar certo, então. Eu acredito que vai ter muita oportunidade. Qual a sua análise dessa questão dos parques industriais que você comentou, aqui de Votuporanga, os distritos industriais? Eles oferecem a infraestrutura necessária, básica, para as empresas se desenvolverem? O que faltaria? Eu acho que eles têm infraestrutura na questão dos terrenos, asfaltos, mas eu acho que para os próximos prefeitos tinha que ser olhado um pouco mais de perto, principalmente no risco, nas entradas dos parques industriais, nas saídas, como tem um movimento muito grande de funcionários, você começar a analisar, é muita gente saindo e entrando ao mesmo tempo, e o risco de acidente é muito grande nos distritos industriais, nas entradas, a estrutura básica. Esse trânsito, a acessibilidade o trânsito, ali, eu acho né? que a acessibilidade tinha que ser mais cuidada. Porque todo mundo sai no mesmo horário, todo mundo vai almoçar no mesmo horário. É um volume muito alto e é na beira da rodovia, tem um risco muito grande. Eduardo, e como estamos quanto à qualificação profissional? Faltam empregos ou faltam pessoas qualificadas? Apesar de toda a estrutura educacional que nós temos aqui em Votuporanga, a Unifev, o Senai, o SESI, o Sebrae, ainda falta muita qualificação. As pessoas não se atentaram ainda muito para o estudo. E a gente, lá na empresa mesmo, a gente tem muita dificuldade de conseguir fazer o pessoal ir fazer curso técnico, treinar, não despertar esse gosto ainda pelo treinamento. Mas tem muita oportunidade, principalmente na área tecnológica, né, de operar robô, tecnologia, máquina com eixo diferente. Então, essas oportunidades tem. E como é o trabalho que a IRVO desenvolve hoje no apoio a essas empresas aqui na nossa região, Eduardo? Hoje, na IRVO, nós temos o setor jurídico, né, que ajuda muito as empresas. Nas reuniões, nós conseguimos ver as necessidades das empresas, o que precisa de fazer apoio, conversar com as autoridades. E a gente tem um trabalho lá muito, muito bem feito de segurança e saúde no trabalho. Tem os técnicos que dão apoio para as empresas, faz todo o laudo das empresas. Então, a gente tem uma estrutura muito, muito forte nesse sentido. Eduardo, e falando nisso, inclusive, né, a IRVO está com uma nova sede. Qual é a estrutura oferecida ali? A gente está com uma nova sede que ela é ali onde vai ficar à frente da nova prefeitura. A estrutura que tem lá são os exames médicos, né, os laudos, tem o técnico de segurança, temos auditório para fazer treinamentos com funcionários, que é disponibilizado para os associados. E a sala de reunião, onde fazemos todas os bate-papos. Como as empresas interessadas podem participar da IRVO? Toda indústria, né, que quiser participar da IRVO, é só ir até a sede, se cadastrar, tem uma taxa que ela é de acordo com o tamanho da empresa, e a pessoa fica associada, começa a receber todos os boletins de informativos e toda a estrutura que é oferecida lá. Tá certo. Bom, nós vamos deixar então para o pessoal de casa os contatos aqui da IRVO, endereço, telefone também, para os interessados. E como a IRVO tem uma representatividade muito grande aqui na região, né, Eduardo? Durante a pandemia, vocês sentiram uma maior procura desses serviços? Durante a pandemia teve uma procura muito grande, principalmente quem não estava associado se associou de novo, porque se viu sozinho nesse problema e foi um momento de união ali, onde todos os empresários se uniram e para achar a solução de como sair desse problema, da crise aí, da pandemia. Na crise a gente se une mais, né? Isso deve ter bom. acontecido. Até as famílias se juntaram, acho que todo mundo começou a ver diferente
O relacionamento, né? Bom, tá certo. Eduardo, a gente agradece muito a sua presença aqui em nossos estúdios hoje. Muito obrigado, Fabíola, pelo convite. Muito obrigado, Stephanie, pelo convite. A gente que agradece mais uma vez, Stephanie, também por ter dividido comigo essa bancada. A gente fica por aqui com mais um Coletivo da TV Unifev. Voltamos na próxima semana. Até lá!